Mr. Tele, desvendando o que ninguém vê. Mr. Tele, curiosidade é o poder. Mr. Tele, o seu canal de segredos. Aperte o play e entre na aventura sem medo. Mr. Tele. Tiago tinha 16 anos e o ritmo de sua vida era ditado por duas batidas muito diferentes, a do caixa registrador da lanchonete O Ponto Certo e a da bateria de sua banda de rock, os Rebeldia Controlada. O Ponto Certo ficava em um bairro de classe média e Tiago passava suas manhãs e fins de tarde contando moedas, trocando notas amassadas e servindo hambúrgueres com queijo derretido. Ele era o caixa oficial. Sua missão era clara. Cada centavo contado era um passo a mais para ajudar a mãe, que costurava em casa, e para comprar um amplificador melhor para a banda. A rotina era exaustiva. De manhã, ele lidava com a pressa dos executivos e a indecisão das crianças. À noite, o peso da jornada parecia se dissipar assim que ele chegava à casa de seu amigo Léo, o guitarrista, onde ensaiavam na garagem improvisada. A banda era o refúgio de Tiago. Ele, Léo, Gabi e Rui eram inseparáveis. A garagem era escura, cheirava a mofo e suor, mas era o Olimpo deles. Assim que guardavam os instrumentos após o ensaio caótico, a melhor parte começava, a sessão de desabafo. Cara, hoje o seu Osvaldo pediu troco de 50, mas só me deu uma nota de 10. Ele estava mais preocupado com o molho barbecue do que com a própria carteira. Tiago contava, gesticulando com as mãos que mais cedo manuseavam dinheiro. Léo, que trabalhava como ajudante de pedreiro, ria alto. Você acha isso ruim? Hoje eu derrubei um balde de argamassa. E quando fui limpar, o mestre disse que eu deveria ter pensado antes de me distrair olhando o céu. Céu! Eu estava construindo um telhado. Gabi, que estudava em uma escola particular graças a uma bolsa, sempre trazia as histórias mais sociais. Vocês não vão acreditar. A Patricinha da sala me pediu para guardar o trabalho dela de história. E quando eu disse que não era minha função, ela disse, nossa, que falta de networking. A inveja de quem tem tudo e quer que você trabalhe de graça. As risadas eram altas e estrondosas, abafando o som do trânsito distante. Naquele círculo de amizade, o dinheiro perdido, o cliente chato ou o chefe ranzinza se transformavam em piadas que fortaleciam o laço entre eles. A lanchonete era a labuta, mas a garagem, com o barulho desafinado de seus instrumentos e as gargalhadas, era a verdadeira vida. Como caixa do Ponto Certo, Tiago se tornou um mestre em ler o humor das pessoas e em desarmar situações tensas com um comentário bem colocado ou uma troca rápida de troco. Um dos clientes mais excêntricos era o professor Rabugento. Ele era um acadêmico que só tomava água com gás e comia um único pão francês seco, exigindo que fosse cortado em fatias de exatamente 1 centímetro de espessura. Certa vez, o caixa registrador engasgou e travou bem na hora em que o professor Rabugento pagou com uma nota alta. Tiago tentou de tudo, balançou a máquina, apertou botões, mas ela teimava em não liberar o troco. O professor começou a bater o pé impacientemente. Menino, você está tentando roubar meu troco ou está chamando um padre para benzer essa máquina? Tiago, sem querer assustá-lo, pegou a batata frita que estava em uma bandeja esquecida no balcão e, fingindo que era um objeto de hardware, espetou a batata no local onde o dinheiro deveria sair, fazendo um barulho de clique. Pronto, professor. O senhor não viu. A máquina exigia um alimento energético para liberar o troco. Batata frita premium, cortesia da casa. O professor olhou para a batata, olhou para Tiago e, para surpresa de todos, pegou a batata e deu uma mordida. Interessante, uma abordagem empírica para a resolução de falhas mecânicas. Aceito a iguaria, garoto, e me traga mais 10 fatias de 1 centímetro do pão, por favor. Outra situação hilária envolvia a confusão de pedidos com a pressa. Uma moça muito elegante estava falando ao celular em um tom sério, discutindo o que parecia ser um divórcio complicado. Ela chegou ao balcão sem tirar os olhos do aparelho e pediu: "Me vê um refrigerante de cola e
Uma tigela de tristeza. Tiago congelou, os dedos pairando sobre o teclado dos pedidos. Ele olhou para os outros clientes que pareciam ter ouvido a mesma coisa. Uma tigela de tristeza, senhora? Não temos no cardápio. Podemos oferecer um bolo de fubá? Ele geralmente funciona melhor que a tristeza. A moça finalmente tirou o telefone do ouvido com os olhos marejados. Meu Deus, desculpa. Eu disse tapioca. Eu disse tapioca. O divórcio está me deixando louca. Tiago riu, aliviado, e preparou a tapioca rapidinho. Ele sempre dizia à banda que no caixa ele estava ensaiando para ser um showman de palco, aprendendo a improvisar sob pressão. Os ensaios na garagem continuaram, alimentados pelas risadas e pelas frustrações diárias. A banda Rebeldia Controlada começou a tocar em pequenos bares da cidade, ganhando uma pequena, mas fiel base de fãs. Um dia, um anúncio mudou tudo. Uma cidade vizinha, maior e mais conhecida por seus festivais de música, estava promovendo um concurso aberto para bandas locais. Era a chance de sair da garagem. Tiago usou todo o dinheiro que havia economizado do caixa para pagar a gasolina e a inscrição. Eles viajaram no velho carro de Léo, com os instrumentos apertados. O show foi diferente de tudo. O público era enorme e a energia dos 4 amigos era contagiante. A música, que falava sobre a luta diária, os clientes engraçados e a esperança, ressoou profundamente. Eles não apenas ganharam o concurso, mas foram o ato que mais chamou a atenção da noite. Um produtor musical que estava na plateia, atraído pelo barulho, correu para falar com eles após a apresentação. Vocês são críveis, vocês são reais, vocês têm um som que o público precisa ouvir. Em 6 meses, a realidade de Tiago havia se invertido completamente. Os Rebeldia Controlada assinaram um contrato. O primeiro CD, intitulado Troco e Revolução, estourou nas rádios. As letras sobre o caixa da lanchonete e a dificuldade da vida se tornaram hinos para milhares de jovens. Tiago saiu do ponto certo em grande estilo. Ele comprou uma casa nova para a mãe, que parou de costurar, e um kit de bateria de última geração para si. A banda explodiu mundialmente. Shows em estádios lotados se tornaram rotina. Anos depois, Tiago, agora um baterista mundialmente famoso, dava uma entrevista exclusiva em uma suíte de hotel de luxo em Nova York. O que te inspira hoje, Tiago? Ele olhou para a janela, onde arranha-céus cintilavam. A gratidão. Eu lembro do cheiro do café misturado com a graxa e de como eu tinha que ser rápido para não errar o troco de um cliente. A pressão de ser caixa me ensinou a manter o ritmo sob pressão. A batida de hoje é mais rápida, mas a base é a mesma. Não errar o tempo, não desapontar quem aposta em você. E a cada show, eu toco com a mesma energia que eu tinha quando a gente ria de uma batata frita no lugar do troco na garagem. Gostou do nosso conteúdo? Então curta a nossa página agora mesmo. Não custa nada e nos ajuda muito. E não se esqueça, compartilhe nossas postagens com seus amigos para que mais pessoas possam assistir e nos ajudar a crescer ainda mais. Até a próxima história!